Senhor. Vamos permanecer sentados. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, aqui nesta manhã de domingo, participando da Santa Missa em nosso santuário Santo Antônio. E caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, que neste momento acompanham a Santa Missa através da Rádio Difusora e também pelas nossas redes sociais. A palavra de Deus hoje é um grande convite para cada um que está participando dessa missa. Da mesma forma que Deus chamou Samuel na primeira leitura, do mesmo modo que Jesus convidou, após a indicação de João Batista, convidou aqueles que começaram a segui-lo: venham ver onde eu moro. E do mesmo modo que André, um dos que seguia Jesus, foi chamar seu irmão, hoje em 2024, Deus olha para nós e nos chama a segui-lo, e nos mostra onde Ele mora, e nos dá a oportunidade de mostrá-lo para outras pessoas. Samuel nem entendia aquela voz que o chamava. O nome Samuel significa ouvido de Deus. Ou seja, ele era uma criança ainda. E Deus insistentemente, naquela noite que o menino dormia, próximo do sacerdote Eli, Deus chama, e o menino corre para Eli dizendo: o Senhor me chamou? Ele diz: não te chamei. E depois da insistência daquele chamado, Eli diz para o menino: se te chamarem outra vez, você se coloca à disposição, pede para a pessoa falar o que quer, e esteja cumprindo a vontade daquele que te chama. E Samuel assim o fez, e se tornou um grande profeta. Queridos irmãos e queridas irmãs, muitos de nós no mundo somos chamados a seguir Deus ainda criança, outros na juventude, outros na idade adulta, e às vezes, quem sabe, com a idade mais avançada. Mas o mais importante é todos os dias você ter os seus ouvidos abertos para escutar o chamado de Deus. E todos os dias é necessário você também perceber que Deus lhe chama para cumprir uma grande missão sobre a face da terra. E isso se dá por meio da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas palavras, e também através da nossa escuta de Deus, que vai nos iluminando e vai nos fortalecendo. E quantas vezes, por meio da profissão que nós temos, encontramos a oportunidade para, como Samuel, ser um profeta de Deus. E a primeira atitude que a gente deve ter em cada dia da nossa vida, cumprindo a nossa vocação
cumprindo a nossa missão, é fazer tudo do melhor modo possível. Quando você tem uma vocação e você percebe que veio ao mundo também, e de modo muito especial, para fazer aquilo que você está fazendo, você tem o coração livre, você não fica preso aos bens materiais, você não faz para lucrar, mas você faz porque sabe que através daquilo que você está fazendo, Deus está chegando, através das suas palavras e atitudes, ao coração de alguém. O dom que Deus nos dá não tem dinheiro que consiga pagar, porque o dom é livre, é uma bênção de Deus, e que saiu tão caro, como nós escutamos na segunda leitura. Foi em Jesus, quando morreu na cruz, para nos salvar, Ele que é o Cordeiro de Deus, ou seja, o nosso Salvador, ali já foi pago, ali está o maior valor diante dos dons que Deus, na sua infinita bondade, nos concede. Por isso, meus queridos irmãos e queridas irmãs, vamos aproveitar os dons que Deus nos deu, a vocação que Ele nos entregou. Aqui no santuário, também através daqueles que me escutam, vou dizer assim, existem muitas pessoas no mundo que pensam que têm uma vocação simples, e às vezes alguns dizem, isso é serviço, não é nem vocação. Vou dar um exemplo: cozinhar, fazer o alimento da sua família. Isso não é vocação? Claro que é. Claro que é também um serviço, porque exige da sua pessoa. Mas quando alguém lhe diz, que delícia esse arroz que você fez, mãe, ou a pessoa que trabalha na sua casa, significa que naquele dia, mais do que nunca, e nos outros dias também, você fez com amor. Era a sua vocação naquele momento que se multiplicava. E assim nós podemos dizer sobre todas as profissões que revelam a nossa vocação. Quando fazemos com amor, não tem dinheiro que paga. Quando fazemos com amor, a recompensa é o amor que se reparte com as pessoas que estão desfrutando daquilo que nós fazemos. Mas o mais importante é ser como Samuel, ouvido de Deus, ou seja, escutar todos os dias e pedir em todos os dias: Senhor, me ilumina neste dia para que eu possa fazer a sua vontade, para que através daquilo que todos os dias eu faço, eu possa hoje fazer com amor. E a minha recompensa não será nada humano, nada passageiro, mas será a vossa graça, me sustentando, me fortalecendo, me iluminando. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos cumprindo todos os dias a nossa missão. Uma missão que também nos ajuda a atrair outras pessoas para Jesus, como André fez. Logo que ficou encantado com Jesus e vendo o lugar onde Jesus morava, ele foi às pressas chamar seu irmão Simão, que Jesus lhe disse: você, Simão, se chamará Quefas, pedra, é o Simão Pedro que nós conhecemos.
o primeiro Papa da Igreja. Mas sabe, meus irmãos, por que Jesus encantou André e os outros discípulos mostrando onde ele morava? Jesus diz no Evangelho, em outra circunstância, que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, ele não tinha uma casa, mas ele mostrou para os discípulos onde ele morava. Ele deixou bem claro que morava no coração das pessoas. Até hoje, em 2024, Deus tem o nosso coração como a sua casa. É dentro da nossa vida, é dentro do nosso coração que Ele quer sempre permanecer. E por isso eu vou concluindo a homilia dizendo assim: que importante a gente sempre lembrar que nós temos no nosso coração, na nossa vida, o Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de cada um de nós. Por isso a gente deve sempre preservar o nosso corpo da fornicação, preservar o nosso corpo dos atos da maldade, preservar o nosso corpo da experiência de destruição que o pecado produz dentro de nós. Devemos escolher o amor de Deus e viver sempre fundamentados, alicerçados no amor de Deus. Nossos pensamentos, meus irmãos, nossas atitudes devem ser pensamentos e atitudes que revelam que Deus está conosco, que Deus está iluminando, fortalecendo, conduzindo nossa vida. Vivam bem a vossa vocação, meus irmãos e irmãs, dentro de casa, respeitando o esposo, respeitando a esposa. Construam situações de bondade, de amor dentro da família e não de tristeza dentro do lar. Deem bons testemunhos de alegria, de estrutura, de segurança. Não é apenas segurança material, mas é a segurança que vem da vivência do amor para os vossos filhos. Não basta você amar seu filho, sua filha, se você não ama seu esposo, se você não ama sua esposa. Precisa existir os dois lados da mesma moeda, a moeda do amor. Seja um profissional dedicado, zeloso, carinhoso, com o dom que você tem, com aquilo que você sabe fazer. Faça da sua vocação a luz da sua profissão. E você faça tudo com carinho, com zelo, repito, com dedicação. Tomem cuidado com as bebidas, pois uma pessoa quando bebe se desequilibra. E não precisa às vezes beber muito. Às vezes você bebe pouco, mas desequilibra. E uma pessoa desequilibrada faz coisas terríveis e tem consequências terríveis. Que nós possamos, meus irmãos, escolher a estrada estreita e não a estrada larga. Que nós possamos, meus irmãos, honrar a graça de Deus dentro da nossa vida. Todo mundo tem seus pecados, mas todo mundo precisa procurar multiplicar a graça de Deus na sinceridade do coração, no dia a dia da vida. Continuemos, meus irmãos,
todos nós que estamos no santuário e todos que estão acompanhando pelas redes sociais. Continuemos a Santa Missa agora com fé, com alegria, professando a nossa fé.